Olá, sou Jéssica Vieira, desse canal Em Defesa da Fé. Estarei fazendo a leitura do livro A Isca de Satanás, de John Bevere. Prefácio. Muito provavelmente, este livro que você tem em suas mãos seja o maior confronto com a verdade que você irá ter em sua vida. Digo isto com muita confiança, não porque eu o escrevi, mas pelo assunto em si. O tema ofensa, o centro de A Isca de Satanás, é frequentemente o obstáculo mais difícil que um indivíduo enfrenta ou supera. Os discípulos de Jesus testemunharam grandes e notáveis milagres. Assistiram maravilhados cegos verem, mortos se levantarem. Ouviram Jesus ordenar que uma tempestade sossegasse. Viram milhares serem alimentados pelo milagre da multiplicação de poucos pães e peixes. A lista de milagres e maravilhas de Jesus era tão exaustiva que, segundo a Bíblia, um mundo de livros jamais poderia contê-la. Nunca a raça humana testemunhou a milagrosa mão de Deus de uma forma tão impressionante e palpável. Os discípulos andavam maravilhados e surpresos. Entretanto, foi por causa desses milagres que eles foram levados à beira da dúvida. Não, esse desafio viria mais tarde, no fim do ministério de Jesus na terra. Jesus instruiu seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e por 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Lucas 17, do 3 ao 5. Os milagres não os inspiraram no sentido de aumentar-lhes a fé, levantar os mortos ou acalmar o mar, mas o simples mandamento de perdoar aqueles que os ofenderam. Jesus disse: é inevitável que venham os escândalos. Não estou falando das oportunidades em que seremos escandalizados. Infelizmente, é fato que muitos são escandalizados e se tornam cativos. Este livro foi lançado em 1994 e reeditado várias vezes. Nesse meio tempo, recebemos inúmeras cartas e testemunhos de pessoas, famílias e ministérios que, curados e transformados pelas verdades da Palavra de Deus contidas nele. Decidimos incluir alguns exemplos para o seu encorajamento. Por todos eles, nos regozijamos e damos a Deus toda a glória. Um líder compartilhou conosco. Nossa igreja estava a caminho de uma grande divisão. Parecia que não tinha volta. Dei uma cópia de A Isca de Satanás para cada membro do conselho. A divisão foi evitada e agora somos um. Muitos casamentos foram salvos. Recentemente, dei uma palestra no Nebraska e um casal veio falar comigo. A esposa confessou: fui escandalizada há 10 anos pelos líderes desta igreja. Fiquei muito amarga e desconfiada, e constantemente eu defendia a minha posição. Meu casamento sofreu com tudo isto, e meu marido começou o processo de divórcio. Ele não era salvo e não queria saber da igreja. Uma pessoa pôs uma cópia de A Isca de Satanás em minhas mãos. Eu o li e em pouco tempo eu fui liberta da ofensa e da amargura. Quando meu marido viu as mudanças em minha vida, rendeu a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo e encerrou o processo de divórcio. O marido estava em pé ao lado da sua esposa e confirmou as maravilhosas mudanças em sua vida e em sua casa. O testemunho que mais me comoveu foi quando estava ministrando em Nápoles, Flórida. Logo após a minha palestra, um homem de meia idade foi à frente da igreja e, chorando, relatou a sua trágica história. Toda a minha vida eu senti que havia um muro entre Deus e eu. Participava dos encontros e, enquanto todos sentiam a presença de Deus, eu ficava desligado e amortecido. Mesmo quando orava, não acontecia nada. Há algumas semanas eu ganhei o livro A Isca de Satanás. Eu li de capa a capa
Percebi que eu tinha comido a isca de Satanás há muitos anos. Odiava minha mãe por ter me abandonado quando eu ainda tinha 6 meses de idade. Descobri que tinha de ir até ela e perdoá-la. Telefonei para ela e nos falamos pela segunda vez em 36 anos. Eu chorei. Mãe, nunca liberei perdão para você em toda a minha vida por ter me abandonado. E ela também começou a chorar e disse: Filho, eu me odiei nesses 36 anos por ter abandonado você. E ele continuou: Eu a perdoei e ela se perdoou. Agora estamos reconciliados. E então veio a parte mais emocionante. Agora o muro que me separava da presença de Deus foi derrubado. A esta altura, ele relaxou e chorou. Lutou para pronunciar estas últimas palavras. Agora, eu choro na presença de Deus como um bebê. Conheço a força e a realidade desse cativeiro. Eu fui feito refém desse tormento por muitos anos. Este livro não é uma teoria. Ele é a palavra de Deus que se fez matéria. Ele transborda de verdades pelas quais eu mesmo caminhei. Creio que irá fortalecê-lo. Enquanto estiver lendo, peça ao Senhor que aumente a sua fé. Enquanto você cresce na fé, Ele receberá glória e você será cheio de alegria. Que Deus o abençoe ricamente. John Bevere.